Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, porque foi numa sexta-feira que Jesus Cristo foi crucificado. Então estamos no período pascual, né, que vai até aí domingo com a comemoração, a celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra específica para este momento, que é sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz. O que a cruz ela representa, o que a cruz é a mensagem de Deus para nós, o que a cruz traz de lições para nós. E eu gostaria de falar algumas coisas, poucas coisas, a respeito da grande obra, porque a obra de Cristo na cruz é imensa, é imensa. O que nós vamos falar aqui é apenas um resumo do resumo do resumo. É uma reflexão pequena sobre este momento, para a gente, durante o dia, a gente refletir sobre isto, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a cruz é que a cruz é a solução para o grave problema do pecado. A Bíblia diz que em Hebreus, capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Então esta é a solução de Deus para a humanidade. A humanidade que é pecadora, a humanidade que se rebela contra a sua vontade, a humanidade que se afastou e se afasta a cada dia de Deus. Então, o que é que Deus fez? O homem não poderia ele mesmo se salvar. O homem não poderia ele mesmo encontrar um meio que o pudesse se aproximar de Deus e pudesse assim o seu pecado ser perdoado. Não há mérito no homem suficiente para obter esse perdão. Então a solução para esse grave problema que é o pecado, e eu aqui não estou me aprofundando, estou falando muito basicamente para que a gente possa assim refletir durante o dia e durante a vida. Então a solução que Deus trouxe para o homem passava pela via do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E aí ele enviou o seu Filho e, morrendo na cruz, nos trouxe o perdão dos pecados. A segunda coisa que eu gostaria de falar sobre a cruz é que a cruz prova o amor de Deus. O homem não ficou entregue à sua própria sorte, não foi entregue a si mesmo, porque se fosse entregue a si mesmo, nós todos estaríamos perdidos. Mas Deus, em seu infinito amor, assim que o homem pecou, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, a partir daquele momento Deus já havia providenciado, um meio. Diz lá em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então já mostra ali que Deus iria trazer na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, ele iria trazer alguém nascido da mulher, descendente da humanidade, Jesus, que iria morrer e iria, assim, com a sua morte, trazer a solução, como falei anteriormente, do problema do pecado. Mas o homem não tinha condições dele mesmo fazer isso. O homem estava completamente afastado de Deus e era alguém completamente rebelde a Deus. Mas mesmo assim Deus não deixou de amá-lo. E amando, Deus provou este amor, diz Paulo em Romanos 5,8,
Deus provou este amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que nós não ficamos bonzinhos primeiro para poder Deus fazer. Não. Mesmo sendo ainda pecadores, mesmo estando rebeldes à sua vontade, mesmo sendo inimigos dele, Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Isto, Paulo diz, é a prova do seu amor. João, no texto mais conhecido no seu evangelho, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha aí, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu aonde? Na cruz. Na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida por nós. A terceira coisa que eu gostaria de falar sobre a cruz é que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,19. Porque quando o homem pecou, levantou-se uma barreira diante de Deus, né? O homem, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 51, por ali 52, diz que Deus não é surdo para não ouvir as nossas orações, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que ele não nos escuta. Então, há uma barreira de inimizade entre nós e Deus. E aí, em Cristo, Deus reconcilia a humanidade. A cruz aponta para a reconciliação, para o caminho do perdão, para o caminho da reconciliação com Deus. E a última coisa que eu gostaria de falar sobre a cruz é que na cruz Cristo derrotou os poderes do mal. É isso que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, onde está dito que ele derrotou, despojou os principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Ou seja, os poderes do mal, eles estão limitados em sua ação, porque Cristo assim os derrotou na cruz. Triunfou sobre eles. Despojou de suas armas. Então eles não têm nenhum poder para atingir a Cristo. E eles não têm nenhum poder fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Os poderes do mal só atuam até onde assim Cristo permitir dentro do seu propósito eterno. Mas o fato é que os poderes do mal estão derrotados na cruz de Cristo. Que nesse dia, de maneira especial, visto ser a sexta-feira da paixão, que de maneira especial nós possamos assim estar com o nosso coração celebrando em gratidão, porque Deus não nos entregou a nossa própria sorte, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. No domingo nós falaremos sobre a ressurreição, mas hoje queremos falar sobre essa importância da morte de Cristo. Quando nós falamos do evento da cruz, nós estamos falando da morte e da ressurreição. E aqui eu estou falando na primeira parte, da morte. No domingo eu falarei da ressurreição. Então, quando falamos do evento da cruz, e quando Paulo fala da cruz, ele não está falando do pedaço de madeira, ele está falando do que ocorreu lá. Isso é muito importante, certo? Ele não está falando de um pedaço de madeira. Ele não está falando do objeto. Ele está falando do acontecimento. Porque muita gente morria na cruz naquela época. Os romanos crucificavam milhares de pessoas por ano na cruz. Mas alguém diferente de todos eles foi crucificado. E este alguém é o
Filho de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz. E isso fez toda a diferença para a humanidade, para a criação, para o universo. Então o que aconteceu na cruz é o que importa, é o evento. Quem foi crucificado e o que significava aquela crucificação para toda a criação, para a humanidade, para o cosmos criado por Deus. Então que nesse dia a gente lembre-se, traga à nossa memória esse sacrifício de Cristo por nós e a gente possa assim louvar a Deus, agradecendo por tão grande salvação que Ele nos concedeu por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a cada um dos amados e amadas. Um beijão para todos, um abraço bem apertado e uma feliz Páscoa.